A paz de Cristo, meu querido irmão, a paz de Cristo a você, meu querido, que está nesse momento no canal de YouTube da Igreja Batista da cidade de Apodi. O nosso boa noite a você, boa noite à sua família, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Nós queremos desafiar você a reservar esse tempo, a separar esse tempo para louvar ao Senhor, que você possa deixar os pratos para lavar depois, deixe para lavar o carro depois, deixe para preparar suas aulas depois, deixe para estudar depois. Separe esse momento com a sua família, aí na sua casa, na sua sala, no seu sofá, conecte aí a sua televisão no canal do YouTube para toda a família nesse momento celebrar o Senhor, tá certo? Numa noite muito especial, aonde estaremos celebrando, exaltando o nome do Senhor. Hoje, dia 15 de novembro de 2020, uma data memorável, uma data histórica, uma data muito especial na nossa nação. É a data onde é realizada as eleições, aonde milhares de prefeitos, outros milhares e milhares de vereadores são eleitos para governar esses 4 anos. Então, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida dos governantes, das autoridades, que eles possam governar para a glória do Senhor. Neste momento, nós queremos fazer uma leitura bíblica e pedimos a você, se for possível, a você abrir a sua Bíblia para o Salmo de número 100. O Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e o rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Louvado seja o Senhor. Vamos orar neste momento. Eterno e maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos gratos, meu Deus amado, porque neste momento ouvimos a Tua palavra, a Tua poderosa palavra, e que o Senhor possa, Senhor Deus, neste momento, Pai, se fazer presente nesta live, nesta programação, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar o período de louvor, o período de reflexão da Tua palavra. Que o Senhor, Pai, venha abençoar grandemente essa pessoa que está nos vendo, que está nos assistindo neste momento. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua saúde, abençoar a sua família de um modo geral, abençoando a fé dessa pessoa, Pai, que essa pessoa possa ter o seu coração cada vez mais inclinado para fazer a Tua vontade, ó Deus. Nós te pedimos também perdão pelos nossos pecados, pelas feiuras da nossa alma, Pai. Nos ajude a cada dia mais levar uma vida, viver uma vida que glorifique ao Senhor. Nós oramos, meu Pai, tudo isso é no precioso nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Nós vamos louvar neste momento, vamos celebrar ao Senhor, ainda, ou melhor, aonde você está, que você possa aproveitar esse momento para soltar sua voz, para cantar, exaltar o nome do Senhor. Vamos louvar ao nome do nosso bondoso Deus.
Saudamos aos irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Que os irmãos possam estar sendo abençoados e sendo tocados pelos louvores que estaremos cantando aqui hoje. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. E todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. A graça e a paz a você que está nos ouvindo, que está nos vendo nesta noite, você que está chegando agora, você está na live, está assistindo mais uma programação da Igreja Batista da cidade de Apodi. Meus queridos irmãos e pessoas convidadas que estão nos assistindo, nós estamos em plena campanha de missões nacionais. O tema da nossa campanha este ano é Porque Ele me amou, né? Porque Ele me amou, porque Ele me amou. É o tema dessa relevante campanha que nós estamos fazendo a nível de Brasil. A divisa da nossa campanha se encontra em 1 João, capítulo 4, e versículo de número 19. É o texto que nós estamos trabalhando este ano, que diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, neste momento, nós vamos assistir um vídeo promocional da nossa campanha de missões nacionais, ano de 2020. Vamos assistir agora este vídeo. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele.
Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou por que você não sai dessa vida. Eu disse, não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Ok, graças a Deus, depois de ouvirmos este vídeo tão tocante, este vídeo tão desafiador para cada um de nós, nós queremos fazer uma oração neste momento pelo campo missionário, pelos missionários da nossa Junta de Missões Nacionais. Pai bendito e Senhor da vida, Pai, nós apresentamos ao Senhor a vida de todos os missionários que atuam no nosso Brasil, nas diversas frentes missionárias. Que a tua bênção, meu Deus amado, repouse sobre a vida deles, sobre a vida das suas famílias, sobre a vida de cada projeto, meu Pai. Que este ano possamos alcançar mais uma vez o nosso alvo como igreja local e o nosso alvo a nível de denominação no Brasil, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a tua igreja, o teu povo, e que a tua igreja continue firme, anunciando o teu santo evangelho. É no nome do teu Filho, amado Jesus, é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Vamos continuar louvando, bendizendo o nome do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminuarei para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminuarei para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminuarei para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminuarei para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele,
Amém. Meus irmãos, graças a Deus pelos belíssimos hinos que acabamos de ouvir, hinos bem cantados, hinos de uma letra muito bíblica. Eu gostaria de parabenizar o nosso irmão Marclécio e toda a sua equipe, o nosso irmão Ed Jarles, o nosso irmão Vinícius, o Luanderson, o André, o Daniel e a minha moça, a Ana Vitória, pelos belíssimos louvores que nós ouvimos nessa noite, e Deus usou cada um deles como instrumentalidades. Meus irmãos, eu acredito que Deus ainda tem algo para o seu coração nessa noite, e é algo muito precioso, que é a palavra de Deus, tá certo? Então eu convido você, desafio você a continuar ligado conosco, assistindo a nossa live, porque agora nós vamos ouvir a meditação, a reflexão, a pregação da palavra de Deus. Acreditamos que nessa noite Deus, Ele reservou esse espaço para que o nosso irmão Geberson, ele é seminarista, é diácono, é obreiro da Igreja Batista ali na cidade de Severiano Melo, um jovem que tem prestado um serviço muito relevante na nossa igreja, e ele estará pregando neste momento. Nós queremos orar pela vida dele e também pela sua vida, que você possa orar comigo assim, pedindo a Deus, que Deus use o irmão Geberson para Deus falar ao seu coração. Eterno e maravilhoso Deus, depois de ouvirmos belíssimos louvores, neste momento, ó Deus, nós confiamos nas Tuas mãos a vida do Teu servo Geberson Santos, que o Senhor possa tomá-lo em Suas mãos e usá-lo neste momento como instrumento para transmitir, ó Deus, a Tua palavra, que no abrir e fechar da sua boca, que o Senhor possa, Pai bendito, estar falando profundamente aos corações de todos aqueles que estão agora nos vendo, que estão nos ouvindo, ó Pai. Vem nos abençoar, preparar os nossos corações, para que assim possamos ouvir a Tua palavra. É no nome do Teu Filho, amado Jesus, é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Bom sermão, meu querido. Amém, graças a Deus pelos louvores que nós acabamos de cantar ao nosso Deus, que o Senhor venha ter recebido como uma adoração simples e agradável a Ele. E continuando também adorando a Deus, nessa noite, nós iremos meditar lá no Salmo 67, Salmo de número 67, todo o Salmo é o texto que nós iremos estar meditando, e a palavra do nosso Deus, ela vai nos dizer assim: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Meus irmãos, na última semana, o pastor Neemias, ele deu início a uma série de pregação a respeito do momento que nós estamos vivendo, momento de missões nacionais. Estamos trabalhando nesse período, pensando bastante em missões nacionais. E Neemias, o pastor Neemias, ele iniciou uma série sobre missões,
sobre a obra missionária. No domingo passado, ele pregou sobre o Deus da missão. E hoje, meus irmãos, nós estaremos meditando sobre a abrangência da missão. O salmo que nós lemos, esse Salmo 67, é uma canção que nos ensina, meus irmãos, preciosas verdades a respeito de missões, a respeito da obra missionária, e também nos ensina sobre a abrangência da obra missionária em nosso mundo. E é nisso que nós iremos meditar essa noite, sobre a abrangência da missão. Escolhemos esse salmo porque esse salmo, meus irmãos, nos traz grandes aplicações, grandes verdades que nós devemos guardar em nossos corações. No versículo 1 e 2, o salmo ele vai nos dizer assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esse cântico, meus irmãos, começa com o salmista fazendo uma oração. O salmista faz 3 pedidos a Deus nesses 2 versículos que nós lemos, onde ele pede para Deus, primeiramente, para que Deus fosse gracioso conosco, pedindo misericórdia, fazendo um clamor a Deus por perdão de pecados. Depois o salmista, meus irmãos, faz um pedido de maneira mais abrangente. Ele diz: e nos abençoe. Um pedido, meus irmãos, que cobre todas as necessidades de nossa vida, sejam elas físicas, emocionais e também espirituais. E por último, no verso 1, continuando no verso 1, o salmista ele pede, meus irmãos, para que Deus ele venha ser bondoso para com o seu povo. Ele pede isso quando ele pede para Deus, para que Deus faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Aqui o salmista está usando uma figura de linguagem de alguém que está diante de um rei, pedindo para que ele olhe para ele com um sorriso de aprovação diante de sua petição. O salmista pede para Deus, por meio dessa figura de linguagem, para que ele venha ser bondoso e escutar a sua oração em favor, meus irmãos, do seu povo. Então o salmista ele pede misericórdia, bênção e bondade de Deus, e note que não só para ele, mas ele pede sim para todo o povo de Deus. E de fato, meus irmãos, essas bênçãos são bênçãos que Deus ele de fato dá ao seu povo. Deus, meus irmãos, Deus ele é gracioso, ele é misericordioso para com o seu povo. A prova disso é que nós ainda não fomos consumidos, não somos consumidos apesar do nosso pecado. Deus ele tem abençoado o seu povo de inúmeras maneiras, na área emocional, na área física e principalmente, meus irmãos, na área espiritual. E ele tem feito resplandecer sobre o seu povo o seu rosto. Vemos, meus irmãos, isso quando nós olhamos para todas as bênçãos que Deus ele tem derramado sobre o seu povo, mostrando a bondade desse Deus em favor do seu povo. Essas são as petições que o salmista faz logo no versículo 1. Mas além dele fazer essas petições, meus irmãos, o salmista em sua oração, ele mostra o motivo dele estar fazendo esses pedidos, o motivo dele pedir graça, bênção e bondade de Deus. No verso 2 o texto vai dizer: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Tudo aquilo que o salmista ele havia pedido a Deus naquele momento em sua oração, as bênçãos que ele pediu para o povo de Deus, tinham um objetivo missionário, tinha um objetivo, meus irmãos, de cumprir uma missão. Ele diz que pede essas coisas para que a terra e todas as nações conheçam o seu caminho, a vontade de Deus e também a sua salvação. O que nós temos aqui é simplesmente o fundamento da obra missionária, onde o salmista pede para que o povo de Deus seja abençoado e essas bênçãos que Deus ele derrama sobre o seu povo sejam um testemunho de Deus e de sua salvação às outras nações, aos outros povos. Meus irmãos, a obra missionária se baseia-se nisso, em fazer Deus e a sua salvação conhecidos às outras pessoas.
em fazer Deus, a sua vontade, o seu caminho e a sua salvação conhecida em todas as nações. É isso que ele mostra, quando ele vai nos mostrar que o conhecimento de Deus, o caminho de Deus, a salvação de Deus, não seria limitada somente a uma localidade. Mas o salmista diz, meus irmãos, no texto, para que se conheça na terra e em todas as nações. Ou seja, o desejo do salmista, meus irmãos, é que Deus e a sua salvação sejam conhecidos ou fossem conhecidos simplesmente em todo o mundo. As bênçãos que Deus, meus irmãos, Ele derrama sobre o seu povo, tem como objetivo principal dar testemunho de Deus às outras nações, fazendo com que essas nações venham conhecer a Deus, venham conhecer o seu caminho e também a sua salvação. Esse era o objetivo do salmista, estar pedindo bênçãos maravilhosas para o seu povo, tornar Deus e sua salvação conhecidos em todas as nações. O objetivo do salmista nada mais é do que um objetivo missionário, em tornar o Senhor Deus conhecido por meio das bênçãos que Deus Ele derrama sobre o seu povo. Porém, meus irmãos, as bênçãos de Deus sobre o seu povo não só levaria as nações a conhecerem a Ele, a conhecerem a salvação que provém dEle, mas também levaria essas nações a temerem a Ele, a se converterem ao nosso Senhor, a se converterem a Deus. É isso que mostra lá no versículo 6 e versículo 7. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. A bênção de Deus sobre o teu povo, meus irmãos, faz sim Deus ser conhecido, faz sim Deus se tornar conhecido em todas as nações, mas também a bênção de Deus sobre o seu povo, meus irmãos, faz com que as nações venham também se converter a Ele. É isso que o salmista mostra, meus irmãos, quando ele faz uma citação lá de Levítico, capítulo 26, versículo 4, quando ele diz: a terra deu o seu fruto. Simplesmente a bênção de Deus sobre Israel, fazendo com que a terra viesse produzir alimento. Mas no capítulo 26 de Levítico, meus irmãos, nós temos simplesmente um resumo da lei de Deus a Israel. E nesse resumo, Deus ele deixa bem claro que a sua bênção estaria sobre o seu povo, se esse povo obedecesse a Ele. A bênção de Deus sobre a nação de Israel dependia da sua obediência. E é por isso que o salmista lhe diz: e Deus, o nosso Deus, nos abençoa, porque Ele sabia que o fruto da terra, o alimento que a terra estava produzindo, era simplesmente bênção de Deus sobre o povo, meus irmãos, que obedecia a Ele. Porém, as bênçãos derramadas sobre o povo de Deus, elas também seriam testemunho para as outras nações, dando a oportunidade do povo de Deus a compartilhar aos outros povos o conhecimento de Deus e também a da sua salvação. É por isso que o salmista ele finaliza o salmo no versículo 7 fazendo mais uma petição, e que a partir da bênção que Deus daria ao seu povo, as nações temeriam a Ele. Verso 7, que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. A partir das bênçãos de Deus sobre o seu povo, as outras nações também se converteriam a Ele, também temeriam a Ele, também obedeceriam à sua vontade. Então, meus irmãos, por meio do povo que é abençoado por Deus, meus irmãos, se torna conhecido às outras nações e também leva as outras nações a temerem e a se converterem a Ele. O motivo do salmista
pedir bênçãos para o povo de Deus, é tornar Deus conhecido, é tornar a salvação de Deus conhecida às outras nações e fazer com que essas outras nações venham temer a Deus, venham terem a Deus como um único Deus verdadeiro, venham fazer com que as outras nações se convertessem. Esse era o objetivo do salmista, pedir bênçãos a Deus, ao povo de Deus, torná-lo conhecido para que as outras nações se convertessem, viessem temer a esse Deus maravilhoso. E o salmista, meus irmãos, ele mostra o porquê que as nações devem conhecer a Deus, devem conhecer a salvação de Deus e devem se converter a Ele. No verso 3 ao 5, o texto vai dizer: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julga os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O salmista, meus irmãos, ele faz um pedido e um chamado a todas as nações a louvarem a Deus. Ele diz no versículo 3 e também no versículo 5, ele repete o pedido 2 vezes: louvem-te os povos, ó Deus. O salmista ora ao Senhor, pedindo para que as nações viessem louvar a Deus, e repete 2 vezes: louvem-te os povos todos, fazendo um chamado a essas nações a louvarem a Deus. Ao fazer isso, meus irmãos, o salmista ele simplesmente mostra que esse deve ser a atitude de todas as nações diante do nosso Deus. Todas as nações devem louvar a Deus, e esse é o motivo do nome de Deus e sua salvação se tornarem conhecidos no mundo. Fazer com que todas as pessoas, também todas as nações, fazer com que todas as tribos existentes no mundo venham adorar o nome de Deus, venham adorar o nome do nosso Senhor. Ele mostra o propósito de nós fazermos missões. Nós não fazemos missões, meus irmãos, simplesmente por missões, não. O propósito de fazer missões é levar o mundo a cumprir o dever de adorar a Deus, a cumprir o dever de louvar a Deus. Um grande pastor, ele diz uma frase bastante interessante que afirma essa verdade. Missões não são um alvo final da igreja, diz ele. A adoração é. Missões existe porque a adoração não existe. A adoração é o grande alvo e não missões, porque Deus é o propósito final e não o homem, afirma John Piper. Por causa do pecado, meus irmãos, no mundo, o mundo ele tem deixado de cumprir o dever de adorar a Deus. E isso, meus irmãos, mudará quando o mundo conhecer e se converter ao nosso Deus. Agora imaginem um mundo em que todas as áreas existentes nesse mundo venham louvar a Deus. Imagine uma medicina que glorifique a Deus. Imagine, meus irmãos, a empresa de farmácia glorificando a Deus, louvando a Deus. Imagine a justiça desse mundo louvando e glorificando a Deus, a economia e todas as outras áreas que existem no nosso mundo louvando e glorificando a Deus. Meus irmãos, tudo isso, meus irmãos, acontecerá quando o mundo conhecer e temer a Deus. É por isso que o nome de Deus e a sua salvação devem ser conhecidos, para que o mundo venha cumprir o dever de adorar o nome de Deus e em tudo, em todas as suas áreas existentes. Uma adoração que o segundo salmista, meus irmãos,
será acompanhada com alegria. A alegria daqueles que louvam o nome de Deus. O mundo, meus irmãos, se alegrará quando todas as nações louvarem a Deus. É isso que o salmista também nos mostra. No versículo 4, alegrem-se e exultem as nações, conhecer a Deus e também a sua salvação, a salvação que provém dele, meus irmãos. Faz com que todas as nações venham louvar a Ele, e um louvor com alegria, um louvor, como diz o salmista, com exultação, pois somente adorando a Deus, somente louvando a Deus, meus irmãos, o mundo vai experimentar a verdadeira alegria para que o homem ele foi feito, a alegria de exaltar, a alegria de louvar o nome do Senhor. Ao conhecerem a Deus, ao temerem esse Deus, ao se converterem a esse Deus, meus irmãos, as nações colocarão a sua alegria no Senhor. A alegria das nações não estará mais no dinheiro, a alegria das nações não estará mais em território, não. A alegria das nações estará em louvar ao Senhor. Deus será a alegria daqueles que louvam e adoram o seu nome. Deus será o motivo da exultação de todas as nações. E o salmista nos dá duas razões para isso, meus irmãos. Para que o mundo venha de fato colocar a sua alegria direcionada a Deus. Ele diz: pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. O Senhor julga as nações com justiça e também guia, ou seja, governa todas as nações. Ao conhecerem esse Deus, meus irmãos, as nações saberão como esse Deus é justo e como esse Deus justo abençoa aqueles que obedecem à sua vontade. Saberão que é Ele que governa todas as nações e que por isso a última palavra será sempre a dele. E a alegria do mundo estará em louvar esse Deus que governa todas as nações com justiça. E isso irá acontecer quando todas as nações conhecerem o seu caminho, quando todas as nações conhecerem a sua salvação. Isso acontecerá quando a missão estiver cumprida. Quando a missão se cumprir, meus irmãos, o mundo se transformará em alegria por louvar ao Senhor, por louvar aquele que governa todas as nações com justiça. Isso acontecerá quando a missão for concluída. Meus irmãos, e dentro do nosso tema, o que é que nós podemos aprender com isso? Primeiro, Deus ele abençoa um povo, o seu povo. E esse povo, meus irmãos, somos nós, a igreja. Nós somos o povo mais abençoado do mundo, simplesmente porque nós somos o povo de Deus. E Deus, meus irmãos, Ele abençoa o seu povo com diversas bênçãos, bênçãos emocionais, físicas e principalmente espirituais. E essas bênçãos, meus irmãos, que Deus ele derrama sobre o seu povo, é para que as nações venham conhecê-lo, para que as nações venham saber quem Ele é, como povo de Deus, como povo abençoado de Deus. Temos, meus irmãos, a missão de tornar esse Deus tão maravilhoso conhecido a outras pessoas. Temos a missão de fazer com que esse Deus, que tanto nos abençoa, venha também ser conhecido por aqueles que ainda não o conhecem. Essa missão, meus irmãos, é uma missão abrangente. Note como o texto mostra, meus irmãos, essa missão não é uma missão que permanece somente em uma localidade, que deva permanecer somente em uma localidade. Pelo contrário, a missão da igreja não deve permanecer somente aqui em Ampudi,
Pelo contrário, meus irmãos, a missão da igreja, meus irmãos, é fazer com que o mundo, literalmente, o mundo venha conhecer a Deus, fazer com que o mundo venha conhecer a sua salvação, e isso acontecerá por meio da igreja, porque é o povo que Deus abençoa. Essa missão, ela ainda não foi completa, essa missão ainda está acontecendo. Desde os tempos de Jesus, essa missão ela vem sendo feita. Mas chegará o dia, meus irmãos, que essa missão será concluída. Chegará o dia em que essa missão será completa. Eu não sei qual é o dia, não sei se vai ser antes de Jesus voltar ou na volta de Jesus Cristo, mas esse dia acontecerá. A missão da igreja será concluída. O mundo, ele de fato conhecerá a Deus, as nações louvarão ao Senhor com alegria, por simplesmente conhecerem a Ele e também conhecerem a sua salvação. A missão, ela simplesmente chegará aos confins da terra, convertendo todas as nações ao verdadeiro Deus vivo. E essa é a abrangência da nossa missão. Levar o mundo, literalmente o mundo, a conhecer e temer ao Senhor. Mas você não precisa ir para o outro lado do mundo para levar o mundo a conhecer a Deus. A sua casa é o mundo, a sua faculdade é o mundo, o ambiente que você anda, onde você estiver, também é o mundo, e o mundo ele deve conhecer a Deus, Meus irmãos, chegará o dia em que de fato nós iremos concluir essa missão, uma missão que foi dada a Deus, ao seu povo, e nós devemos prosseguir em seguir, continuar realizando essa missão, para que de fato essa missão se conclua. Somos o povo mais abençoado do mundo, e como o povo mais abençoado do mundo, diante de tantas as bênçãos que Deus nos dá, o nome de Deus deve ser conhecido, a salvação de Deus deve ser conhecida, as nações devem se converter ao Senhor, porque todo mundo tem o dever de louvar ao nosso Deus. Essa é a abrangência de nossa missão. Que Deus venha abençoar vocês, meus irmãos, que venha queimar em nosso coração o desejo de cada dia mais e mais fazer com que o nosso Deus venha a ser conhecido de todos. Que Deus os abençoe. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final da nossa live, queremos louvar Deus, por você estar aí do outro lado, assistindo, sendo abençoado e abençoada com esta programação. Agradecemos ao nosso irmão Júnior Gugel, à nossa irmã Elissa, que hoje estiveram aqui nos apoiando, prestando assim um serviço muito precioso nas nossas gravações. Muito obrigado, meu irmão, a você e toda a sua equipe que tem sido bênção na nossa igreja. Só um minutinho para a gente passar os nossos avisos, Terça-feira que vem nós teremos uma reunião com o conselho, marcaremos essa reunião às 7h30 da noite, às 19h30, tá bom? Quarta-feira teremos a nossa escola bíblica virtual. Você é convidado para assistir, para estudar na maior e mais preciosa escola do mundo. Então, à noite, quarta-feira, você é nosso convidado especial para aprender mais na nossa escola bíblica virtual. Na quinta-feira, as nossas organizações, a MCA e a Sociedade de Homens, estarão se reunindo através do Google Meet. Então, você que é homem, você que é mulher, reserve esse tempo, este dia, este horário,
para ter comunhão uns com os outros, tá certo? Isso na quinta-feira. No sábado, nós teremos à tarde, né, às 15h30, teremos a reunião dos embaixadores do rei, e à noite nós teremos trabalho com a nossa juventude, teremos atividade com a Unijade. Domingo pela manhã, nós teremos o nosso culto matutino, né, o nosso culto pela manhã, às 9h. Nós teremos também à tarde de domingo a programação do GAN, né, domingo, e domingo à noite nós teremos mais uma live. Na verdade, teremos um culto, né? Nós não é live, teremos o culto presencial com aquela quantidade reduzida ainda de pessoas. Aí você manda uma mensagem para o WhatsApp da Igreja Batista de Apodi, reservando a sua vaga, solicitando a sua vaga de culto, tá certo? Queremos também, para não esquecer, né, algumas vezes a gente passa e esquece, na quinta-feira também nós teremos o trabalho das meninas, das mensageiras do rei, que elas têm também se reunido, tá certo? Ficando aí registrado mais esta programação. Nós queremos orar agora, encerrando a nossa live, e rogando a Deus que Ele venha abençoar tremendamente a sua vida, ao seu coração. Qualquer coisa que você precisar, você pode ligar para a gente, pode ligar para o pastor Neemias, pode ligar para mim, que nós teremos o maior prazer em lhe acompanhar, em aconselhar você neste período, né? Tão conturbado, tão difícil, mas que Deus venha estar nos usando nesta missão tão árdua, mas tão graciosa e especial, que é de pastorear o rebanho do Senhor. Vamos orar neste momento. Eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por esta noite tão especial, por esta programação tão especial, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor permitiu nessa noite que nós oferecêssemos o nosso louvor ao Senhor. Que o Senhor, Pai, venha abençoar esta pessoa que assistiu essa programação, que o Senhor possa abençoá-la espiritualmente, abençoá-la financeiramente, abençoá-la emocionalmente, Pai. Nós te pedimos, ó Deus amado, abençoe a nossa nação, nos livra, meu Pai, desta pandemia, coloca, meu Pai, fim a este mal, Senhor amado, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, o teu povo. Rogamos também, ó Pai, a tua bênção para todos os gestores que foram eleitos no dia de hoje, Pai, aos milhares de prefeitos e de vereadores, que o Senhor possa ter, Pai, inclinado o coração do povo para que tenham eleitos pessoas que venham governar de maneira honesta, de maneira justa, de maneira que venha contribuir, meu Pai, para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico de cada cidade do Brasil, Deus. Nós te pedimos, meu Pai, a tua bênção sobre a nossa cidade. Vem nos abençoar e nos livrar de todo o mal. É no nome do teu Filho, o amado Jesus Cristo, é que nós oramos. Que o amor de Deus Pai, a graça do teu Filho amado Jesus e as consolações do teu Santo Espírito esteja com todos nós para todos sempre. Amém e louvado seja Deus. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.